Se você já se sentiu sufocado com a rotina acelerada e com a pressão gigantesca que é ser um artista nos tempos modernos, esse vídeo é pra você. Antes de ligar a câmera aqui pra começar a gravar, eu tava conversando com um aluno que ele falou uma frase que me pegou em cheio. Ele me disse: cara, é impossível dar conta de fazer composição, de fazer produção, de fazer shows e ainda por cima ter que gravar conteúdo pra divulgar minhas músicas. E pior que quando ele falou isso, eu entendi plenamente o que ele queria dizer, porque eu também sinto na pele todo santo dia essa mesma sensação. Eu sei que a agenda de um artista independente é basicamente uma máquina de moer criatividade. E depois de quase 2 horas discutindo esse assunto, a gente conseguiu chegar a algumas conclusões e mais do que isso, a gente chegou a um plano prático que é simples, é efetivo e é realista de como você vai conseguir alinhar aí todas as atividades que você precisa exercer como um artista independente juntamente da sua criação de conteúdo para divulgar sua arte. E isso sem precisar sacrificar sua paz mental. Salve, companheiro, eu sou Felipe Monteiro, artista e estrategista de marketing da Papo de Visão, e a minha missão é uma só: te ensinar a viver de música com estabilidade financeira e com liberdade criativa. Tudo isso sem enrolação. E se você sente que criar conteúdo suga toda a sua energia e acaba com a sua vontade de fazer arte, você não está sozinho. Muitos artistas, iniciantes, intermediários e avançados passam por esse mesmo caminho. Mas o que muita gente não entende é que o problema não é a criação de conteúdo, e sim a forma como a rotina dessas pessoas que precisam ali desempenhar uma função e criar conteúdos está estruturada. Ou melhor, né, desestruturada. Por isso hoje eu vou te mostrar 5 princípios que vão transformar completamente a sua maneira de enxergar isso e vão te ajudar a estruturar uma rotina que vai te auxiliar na criação de conteúdo juntamente com a execução da sua atividade principal. E com esse plano você vai conseguir criar conteúdo sem abrir mão da composição, da produção e dos shows que você precisa fazer. E melhor ainda, sem ficar perdendo prazo de fazer música ou de entregar serviços. E bora pro nosso primeiro princípio: enxergue conteúdo como uma extensão da sua arte. Se você já compõe, já produz, você já tem o conteúdo. Não trate cada vídeo como mais um post. Veja cada conteúdo como uma nova chance de apresentar a sua essência e a essência da sua arte para um novo público. Se você já compõe, se você já produz, se você já faz um monte de coisas que você faz, você já tem o conteúdo para expor para as pessoas. Você não precisa ficar necessariamente pensando: pô, o que eu tenho que fazer hoje? O que eu vou ter que fazer amanhã? Você pode se dar a liberdade de ser criativo e de simplesmente se registrar fazendo as coisas que você já faz. Na hora que você for compor alguma coisa, coloque a câmera para gravar. Na hora que você for produzir algum som, coloque o seu celular para gravar um trecho, depois você recorta a parte que você quiser e posta para as pessoas ouvirem, para as pessoas admirarem o seu trabalho sendo feito. Você não precisa mostrar para as pessoas simplesmente a obra final. Aproveite para mostrar para as pessoas também os processos. Eles são importantíssimos para você gerar conexão com o público e eles vão te poupar muito trabalho e dor de cabeça no quesito criação de conteúdo. E além disso, cada post que você fizer, você não deve tratar como mais um post, mais um trabalho, mais alguma coisa. Cara, trate ele como simplesmente mais uma forma de você apresentar a sua essência artística para um novo público. E vamos falar bem a verdade: e sempre que você faz um conteúdo novo e coloca nas redes sociais, existem chances desse conteúdo chegar para novas pessoas. Principalmente se você fizer no formato de vídeo curto ou fizer no formato de carrossel, as chances de você chegar para pessoas que nunca ouviram falar de você são extremamente altas. Então cada peça de conteúdo que você fizer é mais uma chance que você está tendo de alcançar pessoas através da sua arte. Não enxergue simplesmente como mais um conteúdo, enxergue como uma oportunidade de chegar em novas pessoas. E vamos falar bem a verdade, né? Até antes de puxar o próximo tópico. As pessoas antigamente pagavam milhares de reais, literalmente, para conseguir chegar na quantidade de pessoas que hoje a gente consegue chegar gratuitamente através da criação de conteúdo. Antes a gente precisava levar a música numa rádio, pagar um jabá pro cara da rádio, precisava pagar para uma emissora de TV expor a sua música. Hoje não. Hoje cada pessoa pode ser a sua própria emissora de TV. Hoje cada pessoa, cada artista pode ser o seu próprio canal televisivo. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade para a gente mostrar o nosso trabalho para a quantidade maior de pessoas que a gente conseguir. E o que você pode fazer? Vamos puxar aqui. Registre trechos da sua composição, riffs e letras inéditas. Sempre que você estiver compondo, crie o costume de se registrar fazendo as coisas que você já faz. Escreveu algumas frases que você acha legal? Abre os seus stories do Instagram, se grava falando: gente, ó, fiz umas frases aqui, fiz 2 linhas aqui, eu queria ver o que vocês acham.
Inclui o público na sua composição. Além de você estar criando conteúdo e mostrando para as pessoas as coisas que você está fazendo, você também vai estar convidando elas para participar da composição que você está fazendo. E vamos pensar bem na seguinte situação. Você pega ali 2, 3 frases que você escreveu, que você canetou, você gravou um stories, postou e pediu sugestões para as pessoas. Daí um colega seu vai lá, ouve aquela música, ouve aquele trecho que você fez e dá uma sugestão de alguma ideia que aquela música que você fez lembrou. E daí você vai incluir um pouquinho do que ele falou na sua composição e lança a música. Essa pessoa que te sugeriu alguma parte da música que você lançou vai ficar tão honrada com isso que ela vai ouvir a sua música centenas de vezes. E muito mais do que isso, ela vai mandar a sua música para diversas pessoas e vai fazer questão de dizer que ela fez parte daquela composição. É uma arma que a gente tem na mão para atrair as pessoas para mais perto da nossa composição. Além disso, você pode publicar memórias do estúdio, erros que viraram acertos. Muitas vezes a gente que compõe, né, a gente que produz música, sabe que a gente faz alguma coisa que tá errada, a gente guarda na gaveta, deixa pra depois, aquilo cozinha na gaveta e depois volta e a gente lança. E no final das contas aquilo não tava errado, tava certo, mas ficou na gaveta. Faça o registro das partes erradas também e mostre isso para as pessoas. Você não precisa ser um portfólio de perfeições. Você precisa mostrar que você é artista e que você é humano acima de tudo. Pessoas gostam de pessoas. Então mostre para as pessoas que você é uma pessoa. Publique memórias do seu estúdio, se filme gravando no estúdio, se filme produzindo no estúdio e coloque isso e exiba isso para as pessoas. E além disso, compartilhe o seu processo criativo real e sem filtros. Eu acho que a melhor coisa que aconteceu conosco foi a possibilidade da gente mostrar para as pessoas quem a gente realmente é sem precisar ficar colocando muitos filtros nisso. O TikTok principalmente veio para popularizar esse tipo de linguagem, que é a filmagem mais amadora. Hoje em dia é permitido que você coloque filmagens amadoras nas plataformas de stream e que isso seja muito bem recepcionado. Muitas vezes mais bem recepcionado do que um super conteúdo, que uma super produção. Muitas vezes, assim, quando a pessoa abre e vê que aquele vídeo é amador e mesmo assim tem uma qualidade lírica, tem uma qualidade de música, que aquilo tem algo que ela realmente gosta, ela fica mais encantada do que um super conteúdo ou que um conteúdo super produzido que traz a mesma lírica, que traz o mesmo som, porque a pessoa se identifica com mais facilidade. Se você tá no seu quarto tocando um som no violão e você posta aquilo e chegam em pessoas que também tocam violão ou que gostam da música que você está fazendo, a chance de ela se identificar com aquilo é muito maior do que você fazer um videoclipe tocando, porra, sei lá, em cima do Monte Everest, com uma super produção, entendeu? Então, use e abuse disso para você conseguir criar conteúdo e mostrar para as pessoas. No final das contas, o conteúdo é simplesmente uma extensão da sua arte. Não pare tudo para falar, meu, o que eu vou fazer para criar conteúdo? Meu, faça as coisas que você já faz, registre e poste para as pessoas verem. Conteúdo autêntico nasce do processo, não do que você acha que as pessoas querem. E inclusive para tentar provar um pouco esse ponto, eu preciso de uma ajuda sua. Tô pensando em abrir uma área de membros aqui para esse canal para postar mais conteúdos exclusivos para as pessoas que já acompanham o nosso trampo. Mas eu não quero ficar adivinhando o que você quer que eu faça, né? Como eu disse aqui, conteúdo autêntico nasce do processo e não do que eu acho que o público quer. E para facilitar esse processo, para ele se tornar mais autêntico e mais natural, eu queria saber o que te faria assinar uma área de membros nesse canal? Que tipo de conteúdo te faria pagar R$ 4,90 ali para estar recebendo conteúdos exclusivos? Conta aqui no campo dos comentários que eu vou começar a ver essas ideias que vocês têm. E se tiver uma quantidade de ideias boas, uma quantidade de ideias legais que dê para eu fazer a produção, com certeza eu farei e vou abrir com a maior alegria do mundo a nossa área de membros. E daqui nós vamos para o nosso princípio de número 2, conteúdo é rotina, não é tarefa. Se toda vez que você for criar um conteúdo, você parar a sua vida, a criação de conteúdo sempre vai ser um peso insustentável para você. Você não pode olhar para a criação de conteúdo como se fosse um negócio que tem que parar a sua vida para fazer. Pelo amor de Deus, para tudo que hoje é dia de gravar conteúdo. Cara, se você fizer isso, criar conteúdo de fato vai se tornar uma tarefa completamente insustentável. Além do seguinte fato de que isso vai sufocar e muito a sua criatividade. Então não enxergue a criação de conteúdo como uma tarefa. Ela é rotina, você precisa criar o costume de se fazer e daí, a partir de então, ela vai se tornar mais leve, ela vai se tornar mais fácil, ela vai se tornar parte do seu dia. Se acostume com essa ideia dessa forma. E como você pode fazer isso da melhor forma?
enxergue o conteúdo como parte da sua rotina criativa. Você tem blocos criativos que você usa para compor, você tem blocos de produtividade que você usa para produzir as suas músicas. Insira dentro do seu bloco criativo um pouco da criação de conteúdo também. Comece a pensar em roteiros, comece a pensar em headlines, comece a pensar em legendas, comece a pensar em ideias de conteúdos que você pode gravar dentro dos seus blocos criativos. Pô, você fica uma hora lá compondo uma música, separa 10 minutos para você conseguir fazer algum conteúdo, para você conseguir pensar em criação de conteúdo única e exclusivamente. E não é que você vai precisar gravar, não. É só pensar a respeito, é ter ideias, é anotar ideias, é colocar essas ideias no papel para que na hora que você for gravar, você já sabe exatamente o que você precisa fazer. Isso vai facilitar e muito a sua criação de conteúdo. Além disso, agende um bloco de conteúdo mensal para você fazer as gravações, para você fazer as edições e para você programar os seus posts. Você não precisa fazer tudo no mesmo dia. Não vai pegar um único dia para você ter a ideia, para você gravar a ideia, para você editar e para você postar. Cara, se a sua rotina já for completamente atribulada e você tirar um dia exclusivamente para fazer isso, você vai se sentir sufocado e você vai acabar ficando maluco. Então separa um único dia para você idealizar conteúdos. Então anota 5, 6 ideias de conteúdo. Daí no outro dia lá, depois você vai gravar. E quando você for gravar, você já consegue gravar vários tipos de conteúdo ali num único dia. E quando você for agendar, você agenda 5, 6, 7 conteúdos num único dia. De repente você conseguiu segmentar cada tarefa da criação de conteúdo em diferentes dias, em diferentes blocos criativos ou produtivos, né? E aquilo vai se diluir ao longo da sua semana, ao longo do seu mês e ao longo do seu ano. Use o que você já faz no dia a dia como matéria-prima, como eu comentei no nosso primeiro ponto, no nosso primeiro princípio. Pegue as coisas que você já faz na sua rotina normalmente e transforme isso em conteúdo. Mostre isso para as pessoas que você quer mostrar. É muito interessante você mostrar para as pessoas que você está estudando, que você está se lapidando, que você está investindo na sua carreira como artista. Para que as pessoas comecem a te considerar um artista profissional, elas precisam entender que você faz arte profissionalmente, não tem outro jeito. E para elas entenderem, elas têm que ver que você está fazendo. É aquele negócio, quem não é visto não é lembrado. Então mostre para as pessoas que você está fazendo arte. O conteúdo mais poderoso vem do que você já faz, não do que você precisa inventar. Inclusive, esse foi o tema que eu fiz na nossa última newsletter, né, na nossa última carta, que fala única e exclusivamente a respeito de como adaptar rotinas à criação de conteúdo. Se por acaso esse é um tema que te interessa, ou se você quiser receber as minhas outras cartas aí que eu faço semanalmente, completamente gratuito, né, não cobro nada para isso, falando a respeito do universo musical, do universo de criação de conteúdo exclusivamente para artistas. Na descrição desse vídeo vai ter o link, clica lá, se inscreve na newsletter, não precisa pagar nada e semanalmente você vai estar recebendo algum pensamento que eu tenho, alguma ideia que eu tive, alguma referência que eu tive, destrinchado com muito mais profundidade do que eu consigo de repente aqui nos vídeos, né? Então se for de seu interesse, clica no link, se inscreve na newsletter e vamos pro próximo ponto. E daqui a gente vai para o nosso terceiro princípio: use formatos fáceis, escaláveis e reutilizáveis. Você precisa de eficiência e não de perfeição. Eu deixei até em negrito e vou fazer mais do que isso, vou sublinhar aqui também. Você não precisa de perfeição. O que eu mais vejo na atualidade, de fato, são artistas incríveis. É uma galera que caneta muito, canta demais, tem baita flow, compõe muito, mas a pessoa se trava completamente na busca de uma perfeição que não existe. E ela deixa de fazer o arroz com feijão, ela deixa de fazer o simples, de simplesmente apresentar aquilo que ela faz, porque ela tá querendo apresentar de uma forma esplendorosa, de uma forma perfeita. E isso não vai acontecer nunca, gente. Sempre vão haver pequenos defeitos, né? Que na verdade nem defeitos são, né? São pontos de melhoria. Sempre vai ter alguma coisa para ficar melhor. E você não pode se deixar levar, você não pode deixar de fazer o que você precisa fazer porque existe o que melhorar, porque não está perfeito. Cara, para de buscar a perfeição e começa a entregar as coisas com eficiência. E o que é ser eficiente? É conseguir entregar o que você propõe a entregar da melhor maneira possível. E ponto final. Se você conseguir cumprir esse requisito, já tá valendo, já tá bom, já tá ótimo, na verdade. Faça o que você tem que fazer de forma eficiente. Entregue aquilo que você prometeu, sem ficar buscando perfeição, sem ficar inventando moda. Além disso, aposte em formatos repetíveis, que te permitem criar com agilidade. Pô, você toca guitarra e você sabe 200 músicas diferentes que você já tirou, que você já praticou, que você já sabe. Cara, começa a se gravar fazendo esses covers aí que você já tirou. Toca no quarto lá, pega um take legal, um take bacana, com uma parede que você tem um pôster legal, e se filma lá tocando a música X que você tirou, que é um trecho muito bom, que as pessoas também gostam. Ou então você canta. Pô,
canta a capela um pedaço de uma música, ou coloca a música no VS e canta um pedaço dessa música, se grava e posta pra turma ouvir. Cara, pega algum formato que você consegue repetir e que você consegue fazer isso com agilidade, se grava e começa a postar para as pessoas. E o que você vai fazer neste quesito, neste pilar, neste princípio? Utilize as mesmas ideias em diferentes formatos. Alguns exemplos de ideias: covers, como eu acabei de falar, dublagens. Pegue as músicas que você tem, músicas autorais suas, e se grave dublando a música em diferentes cenários. Pô, que nem eu falei, vai no quarto, se grava, vai no jardim, se grava, vai na rua, se grava, vai na praça, se grava, vai no parque, se grava, e sobrepõe a sua música original e posta para as pessoas. Você está criando diferentes conteúdos com uma mesma ideia, que é a dublagem de uma mesma música. Não tem problema, não é repetitivo e as pessoas não vão enjoar disso. Além disso, outros formatos também que você pode, outras ideias, na verdade, que você pode usar são as performances, os bate-papos. Você pode criar conteúdos falando a respeito de frases da sua música ou simplesmente trazendo reflexões a respeito de vivências que você teve ou de composições que você fez, ou enfim, de qualquer coisa que você consiga trazer na forma de um bate-papo para a sua comunidade e para as pessoas que te conhecem e para aquelas que vão começar a te conhecer a partir daquela reflexão que você está fazendo. E além disso, também tem alguns exemplos de formatos diferentes, né? Se é para reutilizar as mesmas ideias em diferentes formatos, você pode de repente pegar uma ideia que você fez de Reels e usar numa foto única. Você pode pegar uma ideia que você fez num carrossel e usar isso para fazer um story. Você pode pegar um tema que você abordou num vídeo curto e fazer uma live a partir disso. Use as mesmas ideias que você já teve e principalmente um toque de ouro aqui, usa as ideias que você já viu que funcionam em diferentes formatos. Você fez um Reels lá que bombou, funcionou pra caramba, pegou 10 mil views. Cara, entenda o que funcionou desse Reels ali e exporta para um formato diferente. A tendência é que isso também funcione, porque já é um conteúdo validado. As pessoas já mostraram que têm interesse naquilo. As chances do seu conteúdo funcionar em outros formatos são altíssimas. Então reutilize as mesmas ideias que você já teve em diferentes formatos. E além disso, use conteúdos curtos, principalmente vídeos curtos. Atualmente o vídeo curto é o tipo de conteúdo com maior alcance da atualidade. Então use e abuse desse formato porque não vai ser para sempre assim. A dinâmica das redes sociais é sempre essa. Entra um novo formato, um novo tipo de conteúdo e daí esse tipo ele estoura, as próprias plataformas começam a impulsionar esse tipo para as pessoas usarem e abusarem dele e depois ela reduz o alcance desse tipo de conteúdo. Então se você tiver facilidade em criar vídeos curtos, use isso e use muito, o máximo que você conseguir de criação de vídeos curtos. E inclusive eu fiz um vídeo inteirinho só falando a respeito de como criar conteúdos infinitos no quesito de vídeos curtos, né, claro, que eu vou deixar aqui no card pra você, se você tiver interesse depois você dá uma olhadinha. Um conteúdo simples vale mais do que 1000 conteúdos geniais que nunca saíram do papel. Essa frase aqui pra mim ela é muito óbvia e ela chega a ser autoexplicativa. 1000 ideias boas não valem um único ato simples e comum. Então pare de ficar apenas idealizando e coloque a mão na massa. Execute de forma simples, execute de forma rápida e execute diversas vezes para você se tornar melhor a cada execução que você faz. Daqui nós vamos para o nosso quarto princípio: crie antes, publique depois. O erro mais comum é você tentar gravar, é você tentar idealizar, depois gravar, depois editar e depois postar tudo no mesmo dia. Pô, hoje eu preciso postar um vídeo, então o que eu vou fazer? Eu vou pensar no vídeo, depois eu vou gravar, depois eu vou editar, depois eu vou... Cara, é muita coisa pra você fazer num único dia. Então separa isso por blocos, tira um pedaço de um dia ali pra você ter a ideia dos vídeos que você vai gravar. Depois separa um outro bloco de um outro dia pra você gravar, de fato, apertar o REC na sua câmera, diversos vídeos que você vai editar depois. Daí num outro bloco você edita todos os vídeos. E num outro bloco, num outro dia, você faz um agendamento dos posts e você posta isso para as pessoas. De repente, você consegue segmentar em 4 dias ali a sua criação de conteúdo e você consegue criar conteúdo para mais de uma semana. Então, não tente não cometer esse erro de querer fazer tudo no mesmo dia. Isso vai te colocar num estado de urgência e vai bloquear a sua criatividade. E o que você pode fazer? Você pode criar em lotes.
Grave uma vez por semana, publique ao longo da semana, distribui as tarefas ao longo da semana, não pegue para fazer tudo num único dia. E além disso, use agendadores. Existem diversas ferramentas ali que são gerenciamentos de tarefas, né? Que você consegue agendar os posts. Tem até agendadores que são nativos, que nem o Meta Business Suite, o Estúdio de Criação e etc. Existem alguns que são pagos, que você consegue vincular às suas contas de todas as plataformas e você sobe um único arquivo e consegue colocar para ser postado em todas as suas redes. E além disso, você consegue agendar esses posts. Então, no dia que você vai fazer os agendamentos, você consegue agendar posts a semana inteira e depois você consegue dedicar atenção a pensar novos vídeos, a gravar novos vídeos e a editar novos vídeos. E além disso, muito importante, reaproveite conteúdos com novas legendas ou novos recortes. Se você tem um conteúdo que você viu que funcionou, não tenha medo de repostá-lo. Cara, um exercício que eu sugiro que você faça é o seguinte: abre o seu Instagram, vê os seus últimos vídeos postados ali nos últimos 90 dias e veja qual performou melhor. Pega esse vídeo e reposte, mude a legenda e poste novamente. As pessoas não vão lembrar que esse vídeo já foi postado, eu garanto pra você. E se você tá duvidando de mim, me diz o seguinte: qual Reels que você assistiu há 90 dias atrás que você lembra? Tá vendo? Se tiver 3 que você vai me falar, são muitos, porque as pessoas não lembram de tudo que elas viram. Hoje em dia as pessoas consomem centenas de Reels por dia, então elas não vão lembrar do seu Reels, fique tranquilo. E se ela lembrar, só quer dizer uma coisa, quer dizer que o seu Reels foi tão bom que ele se tornou memorável para essa pessoa. E se ele se tornou tão memorável assim, essa pessoa vai adorar rever esse Reels mais uma vez. Então não existem motivos para você não repostar as coisas que de fato funcionaram. Não vai ficar repostando tudo, as coisas que você viu que deram errado, não reposte, porque se deu errado uma vez, vai dar errado outra vez. Mas as coisas que deram certo, use novamente, não tenha medo disso. Criar com antecedência vai te trazer paz, publicar com estratégia vai te trazer alcance. E, inclusive no quesito trazer paz, o que me traria muita paz é se você apertasse no botão de curtir aqui desse vídeo. Essa é a melhor forma do YouTube aqui da plataforma entender que esse vídeo é bacana, que ele é legal, e assim ele vai impulsionar e vai mandar esse vídeo para outros artistas que precisam receber essa mensagem. E aí, se você quiser trazer mais paz ainda pro meu coração e pro seu coração de saber que você não vai perder nenhum outro vídeo desse canal, aí é só você clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho. Mas sem enrolação, bora retornar aqui pro nosso quinto princípio: crie uma rotina criativa realista. Você não precisa viver preso em cronograma, mas você precisa ter uma visão clara da sua semana. Cara, pega a sua agenda, divida ela em blocos, manhã, tarde e noite de todos os dias e coloque as atividades fixas que você tem nessa agenda. Coloque ali de verdade tudo o que você precisa fazer e ali dentro você vai conseguir encontrar os espaços de tempo que você tem para começar a pensar na criação de conteúdo e para começar a praticar a criação de conteúdo para divulgar suas músicas. Mas você tem que fazer isso de uma forma realista. Você tem que incluir os seus descansos nessa agenda, você tem que incluir os seus trabalhos nessa agenda, você tem que incluir a parte de ficar com a sua família, a parte de ficar com a sua mãe, com seu pai, com a sua mulher, com seus filhos. Isso tem que estar incluso na sua agenda. O tempo da academia, o tempo de você ler um livro, coloque tudo isso na sua agenda para você entender verdadeiramente qual é o melhor horário para você começar a pensar e criar conteúdos. E o que você vai fazer nesse tópico? Bloqueie horários fixos na agenda para você conseguir compor, gravar, descansar e criar conteúdos. Essas 4 atividades, elas são essenciais para você incluir na sua agenda. Além disso, você pode usar ferramentas simples. Existe o Google Agenda, existe o Notion, existe o Trello. Você pode usar até uma agenda física mesmo. Pega uma agenda que você tem de mão e começa a escrever os seus compromissos nessa agenda. Se possível, envolva outras pessoas. Fotógrafo, editor, produtor, designer. Inclua essas pessoas nos seus planos e na sua agenda. Liberdade criativa começa com a organização estratégica. Não tem jeito, quanto mais organização você tem, mais paz você vai ter e mais criativo você vai se tornar. Não existe mistério, não existe segredo, não existe milagre. Além disso, se você quiser entender como eu organizo minha agenda e como eu sugiro que os meus artistas e os meus alunos organizem as agendas deles, a melhor maneira de você fazer isso é entrando no meu treinamento Conteúdo Musical Magnético. Lá, além de ensinar as pessoas a organizar a agenda delas de forma estratégica, eu também pego na sua mãozinha e te ensino do mais absoluto zero até o viver de música através do conteúdo musical, né? Passando pela estruturação do seu perfil profissional, cruzando ali a linha de como criar conteúdos que são altamente compartilháveis e engajantes, e também te ensinando a criar uma comunidade de pessoas que vão ficar sedentas por tudo que você fizer
a respeito da sua arte e fora dela também, até chegar na monetização e nas diversas maneiras que você tem de monetizar a sua arte. Se você tiver interesse de se aprofundar nesse tema, clica no primeiro link da descrição, lá já vai ter um mega aulão ali que eu fiz te ensinando o básico do básico. Só de você entrar e assistir esse aulão, eu garanto que você já vai estar na frente de 99% dos artistas. Nesse ponto aqui eu acho já certo bater o martelo para dizer, a rotina perfeita não existe. Somos seres cheios de tarefas, seres falhos e seres extremamente atribulados e por conta da nossa correria da sociedade moderna. Mas o que pode existir e deve existir na sua vida é um plano que funciona perfeitamente para você. E quando você chegar nesse equilíbrio, a sua arte flui, o seu conteúdo engaja e a sua carreira começa a crescer com mais leveza e mais tranquilidade. E agora eu quero que você comente aqui embaixo que tipo de conteúdo você gostaria de assistir nesse canal. Quem sabe eu não pego essa sua ideia e crio um conteúdo aqui, ou então eu pego essa ideia e crio toda uma série de conteúdos e levo isso para dentro de uma área de membros. Para você que quer aprender como criar conteúdos infinitos através do método 555, eu vou deixar esse vídeo e eu também vou deixar esse outro vídeo contando para você exatamente todas as estratégias que eu usei para conseguir mais de 50 mil plays, mais de 50 mil streams em menos de 30 dias. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado. Se for o caso, deixa o like, se inscreve no canal, tamo juntasso e até mais.